Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso conteúdo de hidrostática. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre pressão, beleza? Então vamos lá. A grandeza dada pela relação entre a intensidade da força que atua perpendicularmente e a área em que ela se distribui é denominada pressão P. Assim, sendo F a intensidade da resultante das forças distribuídas perpendicularmente em uma superfície de área A pressão P é dada pela relação. Olha lá, o valor da pressão é igual à força que é aplicada de forma perpendicular na superfície, dividido pelo valor da área em que ela se distribui. E no Sistema Internacional de Medidas, a pressão ela tem como unidade o chamado Newton por metro quadrado, que também é conhecido como chamado Pascal. Então, Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa, certo? Agora, olha que interessante aí essa figura. Você tem aí uma pessoa que pegou aí os seus dois dedos indicadores e entre eles colocou um lápis, né? A pressão ali, querendo ou não, ela acaba sendo maior no contato com a ponta do lápis, porque tem menor área. Então, o que a gente tem que lembrar? Quanto menor for o valor da área de contato, quanto menor for o valor da área de contato, maior será o valor da pressão exercida. Então, o que você pode perceber ainda na figura? A força que os dedos aplicam no lápis, ela é a mesma, tanto na ponta do lápis, assim como do outro lado. Né? A força do dedo no lápis, assim como do lápis no próprio dedo, a força é a mesma. Mas, como uma área é menor do que a outra, onde nós tivermos ali menor área, nós teremos um valor maior de pressão. Então, por exemplo, quando você tem uma determinada faca e essa faca não corta, você vai amolar a faca e ao amolar ela, você está diminuindo a área do gume da faca. E aí, diminuindo o valor dessa área, você vai estar aumentando o valor da pressão. Então, o corte ele vai acontecer de uma forma muito mais fácil. Né? Um outro exemplo bem simples é que quando a gente vai receber uma vacina, né, através de uma seringa, né, nós temos a agulha. A ponta da agulha ela é muito pequena, né, uma ponta com a área extremamente pequena, e mais uma vez, quanto menor for o valor da área, né, maior será o valor da pressão. Agora, uma coisa que é interessante você pode perceber é o seguinte: a escavadeira, por exemplo, ela se move muito bem no terreno que ela é macento. Por quê? É porque as suas esteiras, né, como são bem extensas, né, elas vão exercer menor pressão do que um veículo de rodas, né, tendo o mesmo peso. Então, quanto maior for o valor da área de contato, menor vai ser o valor, né, da pressão, e com isso ela não, a escavadeira não vai ficar atolada naquele terreno, tá certo? Então, vamos em frente. Olha o nosso primeiro exemplo de hoje. Exemplo 7. Um tijolo tem dimensões 5 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros e massa 200 gramas. Determine as pressões expressas em Newton por metro quadrado que ele pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal e adote que o valor da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente percebe aí? Ó, é que o tijolo ele é um paralelepípedo que tem três áreas diferentes, né? A força que ele exerce na superfície é o seu próprio peso. Então, vamos lembrar, pressão é o valor da força dividido pelo valor da área. O valor da força, como eu afirmei para vocês, é exatamente igual ao valor do peso. E o peso, né, é a massa vezes o valor da gravidade. Eu só vou encontrar o valor da força em Newton se o valor da massa for dado em quilograma. Então, 200 gramas, para você transformar para quilograma, você vai dividir por 1.000. Então, nós teremos que o valor da força é igual a 0,2 vezes 10. E 0,2 vezes 10, nós vamos encontrar um valor de força de exatos 2 newtons. Agora, o que nós vamos fazer? Os três tipos, né, de pressão que nós temos para cada uma das áreas que nós temos. Então, olha lá. Pressão 1 vai ser igual ao valor da força que é aplicada. No caso, como a gente já viu, é o valor do peso do próprio bloco, né? Dividido pelo valor da área 1.
O valor da força, né, vai ser o próprio peso, então 0,2 vezes 10, né, que a gente já sabe que dá 2, dividido pela área 1. Se vocês observarem na figura, os lados da área 1 é de 10 centímetros por 20 centímetros, que eu vou passar para metro, né, e passando para metro nós teremos 0,1 vezes 0,2. Ao multiplicar 0,2 com 10, nós temos que vale 2, dividido por 0,1 vezes 0,2 dá 0,02. E dividindo 2 por 0,02, nós vamos encontrar o valor da pressão para a primeira área exatamente igual a 100 newtons por metro quadrado. Beleza? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, só que para a área 2. Então, mais uma vez, pressão 2 é igual ao valor da força aplicada, né? Dividido pelo valor da área 2. A força, novamente, é igual ao peso, e a área 2 agora é de 20 por 5 centímetros. Então, 0,2 vezes 0,05 metro, né? Cada comprimento ali eu passei para metro e estou multiplicando, já que a área é um retângulo. Então, 0,2 vezes 10, nós teremos que a pressão vai ser igual a 2, dividido por 0,2 vezes 0,05, vai dar 0,01. Ao dividir 2 por 0,01, nós vamos encontrar que o valor, no caso da pressão 2, são de exatos 200 newton por metro quadrado. Beleza? Agora nós temos aí a última área. A última área que nós temos ali, ó, é a área 3, que é de 10 centímetros por 5 centímetros. Então, trabalhando, nós teremos, olha lá, pressão 3 é igual ao valor da força sobre o valor da área 3. A pressão 3 é igual à força, que é 0,2 vezes 10, dividido pelo valor da área 3, que é, né, de 0,1 vezes 0,05. Então, dessa forma, o valor da pressão 3 vai ficar igual a 2 dividido por 0,005. E quando eu divido 2 por 0,005, nós vamos encontrar a pressão 3, que vale exatamente 400 newton por metro quadrado. Então, o que pode ser até fácil de observar aí, né? Quanto menor for o valor da área de contato, maior será o valor da pressão exercida. Beleza? Então, vamos ao próximo exercício. Olha este caso. A cápsula de um toca-discos tem 2 gramas de massa e a ponta da agulha apresenta área igual a 10 elevado a menos 6 centímetro quadrado. Determine a pressão que a agulha exerce sobre o disco, expressa em newton por metro quadrado. E adote que o valor da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar a área que está em centímetro quadrado, nós vamos passar ela para metro quadrado. Né? Então, o que você tem que lembrar? Cada casa que você passa para a direita, você multiplica por 100. E cada casa que você passa para a esquerda, você vai dividir por 100. Tá certo? Nesse caso aí desse exercício, nós temos que o valor da área é de 10 elevado, presta atenção, acompanha aí, 10 elevado a menos 6 centímetros quadrados, né? Então, o que acontece? Eu vou passar para metro quadrado. Eu vou dividir por 100 duas vezes, né? Dividido por 100 uma vez, fica 10 a menos 8, né? Decímetro quadrado. Dividido por 100 de novo, fica 10 elevado a menos 10 metro quadrado, tá certo? Então, olha a relação aí que nós temos. Enfim, transformamos o valor da área. Agora, nós temos que tomar um cuidado muito grande para transformar, né, a massa, tá certo? Presta atenção aí. Eu tenho ali, ó, 2 gramas de massa. Eu tenho que passar essa massa que está em grama, eu tenho que passar ela para quilograma. Então, olha lá. Cada casa que eu passo para a direita, eu multiplico por 10. Cada casa que eu passo para a esquerda, eu divido por 10. Então, 2 gramas é a mesma coisa do que 0,2 decagrama, que é a mesma coisa do que 0,02 hectograma, que é a mesma coisa do que 0,002 quilograma, tá certo? Então, a pressão nada mais é do que a força dividido pelo valor da área. Só que, mais uma vez, como nós temos a massa, eu tenho que calcular o peso, já que o peso é a força, né? Então, olha lá, ó. A força é igual ao peso, o peso é a massa vezes o valor da gravidade, certo? O valor da massa é 0,002 e o valor da gravidade vale 10.
Ao multiplicar um pelo outro, você vai encontrar que o valor da força é igual a 0,02 newtons. Achei o valor da força e o valor da nossa área, né, está em metro quadrado, 10 elevado a menos 10. Então, nós teremos que o valor da pressão é igual ao valor da força, que é 0,02, dividido por 10 elevado a menos 10. Gente, o denominador ali, ó, ele está com o expoente negativo, né? Quando ele passa para o numerador, esse expoente acaba ficando positivo. Então, o valor da pressão é igual a 0,02 vezes 10 elevado à décima. Agora, uma coisa que vocês têm que ter muita atenção, né? A questão da vírgula. Quando a vírgula vai para a direita, o expoente diminui. Quando a vírgula vem para a esquerda, o expoente aumenta, né? Então, o que acontece? Eu vou passar a vírgula 2 casas para a direita para deixar a resposta em notação científica. Então, o expoente vai diminuir 2 casas. Então, o valor da pressão, olha lá, é igual a 2 vezes 10 elevado à oitava newton por metro quadrado. Tá certo? Então, gente, o que eu quero relembrar aqui com vocês? Vocês estão vendo aí que no conteúdo de hidrostática é muito importante você lembrar como trabalha com notação científica, ordem de grandeza, múltiplos e submúltiplos, né? É importante você lembrar ainda a área de figura plana, como aqui a gente tem na equação de pressão a área, né? É importante lembrar a área de quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, circunferência. Nós já vimos, inclusive, semana passada, a questão do volume, né? Então é importante você também lembrar volumes de sólidos geométricos, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.